Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que nos assistirão. Hoje estamos muito felizes que estamos com Vladimir Freres. Boa juntando noite, a nós irmãos. hoje, falando sobre os Exus. Graças a Deus. E antes de você abrir uma prece, com o nosso programa com prece, eu vou falar aqui com a Elisete Mendes, que ela está falando assim, ó, tenha paciência, enfrente as dificuldades com firmeza, tenha força e confiança e nunca deixe de acreditar, pois Deus estará contigo. Gratidão, Elisete, boa noite. Boa noite, minha irmã, obrigado por mais essa mensagem. Podemos, Vladimir, abrir com uma oração? Então, vamos lá, com certeza. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Gratidão, graças a Deus. Gratidão, Pai, por mais essa noite, por nós estarmos aqui reunidos nesse momento. Queríamos pedir nesse momento o amparo e as vibrações dos nossos pais e mães orixás, para que possam nos fortalecer durante esse programa, possam firmar o nosso pensamento, em especial o orixá Exu, pedindo a permissão para tratarmos, né, hoje sobre as linhas de Exu na Umbanda, e a todos os nossos guias e também aos guardiões que possam guardar a residência de todos nós nesse momento, guardar esse programa para que tudo ocorra em paz, em harmonia. E assim, com a permissão de todos vocês, pedimos para iniciar o programa de hoje. Gratidão, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, graças a Deus. Estamos hoje a Umbanda, a Luz do Evangelho, continuando com as nossas linhas de trabalho. Já falamos sobre preto velhos, caboclos, crianças, agora vamos falar sobre os nossos queridos Exus. Vamos lá, os Exus. São entidades em evolução. Seu trabalho é dirigido principalmente à defesa dos seus médiuns e à defesa do terreiro. Porém, são muito procurados para resolver os problemas da vida sentimental e material. Costumam trabalhar com velas, charutos, cigarros, bebidas fortes, pembas e outras formas que cada um tem sua forma de trabalhar. Devido ao seu temperamento forte e alegre, costumam atrair bastante os consulentes, principalmente porque quando falam que vão ajudar, certamente o farão. Aliás, quando tem gira de Exu, né, meus irmãos? Enche a casa, né? Não, sem dúvida, né? E é muito interessante quando a gente fala de Exu, né? Que, em primeiro local, é só bom a gente entender, né? Que Exu, né? Ele tem o Orixá Exu, que veio, né, no Candomblé, né? É cultivado como qualquer orixá, né? Como a gente falou, na Umbanda a gente não cultua, né, os orixás, a gente simplesmente faz homenagens, né, porque a gente entende que é uma força de Deus, né, e Exu também é um orixá que vem no Candomblé, é exatamente o orixá responsável pelo movimento, né, então Exu quer dizer esfera, né, é o movimento.
Então é muito interessante a gente entender isso. Só que o mesmo nome foi dado também para os espíritos que se manifestam na Umbanda masculino, então chamam-se de Exu. E a gente tem também as pombogiras, que são os espíritos femininos que se manifestam nessa linha, né, de Exu, que a gente pode dizer assim. Então, quando a gente fala linha de Exu, é por causa do orixá Exu, né, e dentro dessa linha tem os dois trabalhadores, né, Exu e pombogira, masculino e feminino. E aí, com o passar do tempo, né, nessa linha também foram se agregando outros trabalhadores, como o seu Zé Pilintra, que trabalha também em outras linhas, né? Então veio a malandragem, que tem os malandros e as malandras, né? E tem as linhas também do povo cigano, que também trabalham muito, né? Junto com os Exus. Então é importante a gente entender, tem uma linha também que é muito falada, que é dos Exus mirins, né? As pombogeiras mirim. Então a gente precisa entender que tem vários trabalhadores que trabalham dentro dessa linha, por isso que a gente fala linha Exu, né? Mas aí agora a gente vai começar a conversar um pouquinho para a gente poder entender um pouco mais sobre essas entidades, né? O que é uma entidade, vamos dizer assim, então um guia que vem na Umbanda, que é um Exu ou que é uma pombogira? Qual é a função desses espíritos na Umbanda, né? Deixa eu tirar aqui a tela, eu acho que fica melhor para a gente... Pronto. Então, isso. Eu acho que você poderia fazer assim, pedir para o Vladimir falar sobre Exu e você falar sobre as pombogiras. A gente vai começar o nosso bate-papo. E para você, isso que é uma pombogira na Umbanda? Olha, para mim é a nossa companheira, né? Que nos ensina a olhar para dentro, nos direcionar sentimentalmente, né? Porque ela trabalha com os sentimentos, né? Por isso que são muito procurados por enamorados com pessoas, assim, né? Oi. Então, assim, elas pegam na nossa mão quando a gente procura e a busca para resolver conflitos internos nossos, né? Eu gosto muito de chamar como um guardiã, não sei por quê. Eu não consigo chamar Exu ou Pombogira, eu falo guardião e guardiã, né? Porque são isso que eles são, no meu entender, né? Para mim. Nos cuidam, nos tratam, nos direcionam o nosso caminhar, faz a gente olhar para dentro, ressignificar os nossos sentimentos. Eles não fazem nada por nós, mas eles nos informam onde a caminhada, né? Onde seguir. É isso. Isso é muito interessante, né? Quando a gente fala da pombogira, veja que você já puxou justamente para esse lado dos sentimentos, né? Olha como isso é interessante, né? Esse lado dos sentimentos, né? A pombogira, ela trabalha muito mais com isso, né? Nos ajudando a que a gente possa olhar para dentro, né? Então, às vezes as pessoas, eu sei que muitas pessoas têm às vezes preconceito de um homem receber uma pombogira, né? Porque é um espírito feminino. E quando a gente começa a entender o que é uma pombogira, que não tem a ver com essa vulgaridade que muitas vezes a gente acabou tendo esse preconceito, né, vamos dizer assim. Então, antigamente, muitas casas acabavam tratando as pombogiras, todas elas, como prostitutas, né, mulheres da vida, e não é bem assim, né? Porque, na realidade, como a gente já falou, né, um preto velho não precisa ser preto nem velho, né? E uma pombogira não precisa ser uma mulher da vida para ser pombogira, né? E a gente precisa entender isso, né? E mesmo se ela foi em algum momento mulher da vida, né? Hoje, quando ela vem trabalhar no papel de guardiã, como a nossa irmã disse e falou, ela não faz mais esse papel de mulher da vida. Agora ela já passou aquela fase, ela entendeu. E o que ela aprendeu com aquilo, né? E é o que eu sempre falo, né? A gente tem muito preconceito, né? Mas o que uma mulher da vida pode trazer de experiência para todos nós, né? O que ela teve que aprender ali? Em primeiro lugar, lidar com os sentimentos, né? Que não é uma coisa fácil. Então ela precisou aprender isso. Então quando ela vem trazendo toda essa bagagem para nos ajudar a lidar com os nossos sentimentos, olhar para dentro. Quantas vezes a gente não olha para dentro de nós, né? A gente consegue projetar muito, né, no nosso próximo, mas a gente parar e ver dentro da gente é muito difícil. E a pombogira, ela ajuda muito a gente nisso. A gente vê o que dentro de nós está ainda machucando, está doendo, o que a gente pode melhorar para conseguir o nosso processo evolutivo, né? Então, como você falou de guardiã, né? Esse é o termo que é usado no espiritismo, né? Que é os guardiões.
tanto o guardião como o guardião. Na Umbanda a gente entende que essa é a função deles, né? Então a gente chama de Exu e Pombogira, mas a função deles são seus guardiões. Por que são seus guardiões, né? Porque são os espíritos que estão mais próximos da gente, né? São espíritos que trabalham muito com essas energias mais densas. Que é o que eu falo, a gente tem o preto velho, como a gente falou, tem o caboclo, tem a criança, mas as energias deles são mais sutil. E aí é interessante a gente entrar num ponto, né, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e a gente acabou que não comentou disso antes, mas de direita e de esquerda, né? Que é um termo que é muito utilizado dentro da Umbanda, né? Então a gente fala que os caboclos, as crianças, os pretos velhos são a linha de direita e os Exus são a linha de esquerda. E a gente tem que sempre entender, gente, que não tem diferença da direita para a esquerda. Porque se fosse assim, quem é canhoto, ele seria então menos do que o destro. Não, né? Não existe isso, né? Então a esquerda e a direita não tem diferença. Tudo vai depender de como a gente usa a esquerda e a direita. Então, o problema é, como a gente sempre diz, né, do ser humano. As energias são perfeitas porque vêm de Deus. Então, a esquerda e a direita só é feita para se equilibrar, porque nós vivemos num mundo dual. A gente precisa desse equilíbrio. E a gente vive, como é um mundo dual, a gente vive num mundo muito denso, muito preso à matéria. Então, tem muitas energias ainda aqui muito densas. Que a gente às vezes chama de umbral, e a gente pode dizer que é o inferno, a gente pode dar vários nomes, né? E por isso que a gente acabou associando Exu, né, ao inferno. Mas não é que Exu vive no inferno, né? Agora, o trabalho dele, na realidade, é ajudar esses espíritos que estão presos ainda a essa crosta mais densa, né? Estão presos, muitas vezes, a esses locais, como a gente chama de umbral, né? Eles precisam ir lá, eles conseguem fazer todo esse trabalho de, vamos dizer, do movimento, que é do Orixá Exu, né? Para quê? Para eles mudarem o magnetismo dele, diminuir aquela energia mais sutil e adensar isso para poder ir falar com um espírito desse. Porque um espírito desse, vamos dizer, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente fala assim, um anjo poderia descer lá no umbral? Poderia descer lá no inferno? Pode, por que não, né? Mas será que se um anjo chegasse hoje dentro lá do inferno ou do umbral, ele não ia fazer mais mal do que bem aos espíritos que estão lá? Você imagina a luz de um anjo. Você imagina uma pessoa que vive num tremendo escuro, num breu, uma luz muito forte chegar lá. Vai cegar essas pessoas. Então isso não vai ajudar elas, né? Então, a melhor forma de você ajudar uma pessoa dessa é você ter um espírito que consegue adensar a energia dele e ele vai chegar lá com uma energia mais densa e ele vai falar com aquela pessoa como ela precisa ser e ouvir. Porque também não adianta você chegar falando uma coisa sublime se aquele espírito não entende. É igual a gente falar de uma forma muito culta com uma criança. Ela não entende. A gente vai perder o nosso tempo. Então, tudo é perfeito, né? E Deus, como é perfeito, a gente tem os Exus e Pombogira que trabalham dessa forma, ajudando esses espíritos necessitados, né? Então, isso é muito importante. A gente tem mania de separar, né, Denison? Lado direito, lado esquerdo, Flamengo, Botafogo, a gente quer separar azul, vermelho, a gente quer separar. Mas, na verdade, as entidades, elas trabalham em conjunto. Cada um na sua linha, cada um na sua forma, na sua força, cada um no seu momento. Elas trabalham em conjunto. E isso eu acho muito bonito, porque eles trabalham pela lei. Sim. Pela lei divina, né? E a gente, quando a gente fala dos Exus, das Pombogiras, a gente fala exatamente de quem, né? Dos executores da lei, né? Os Exus e as Pombogiras são os executores da lei divina, né? Eles que executam. Por que eles executam? Porque eles que estão mais próximos da gente, né? Então eles conseguem fazer isso com maestria, né? É muito mais fácil para eles fazerem isso, que eles estão já no nosso dia a dia. Como sempre dizem, né? As pessoas falam assim, quando a gente está no fundo do poço e a gente pede ajuda, quem é que vem nos ajudar? É os Exus. É o único que consegue, porque a gente está tão denso que nenhum outro espírito vai conseguir se conectar a gente. Nossos chakras estão todos sujos. Você imagina aquele ventilador bem sujo, quase não está rodando, né? Como é que um espírito de luz consegue chegar até a gente, se a gente não é afim a ele? Lembra da afinidade que a gente sempre fala? Agora, o Exu, como ele consegue adensar a energia dele, ele consegue estar afim a gente em qualquer local, em qualquer momento, para nos ajudar a sair dali, né? Então, olha como Deus é misericordioso, né? Tem um espírito que consegue adensar a sua energia para poder nos tirar daquele buraco que nós mesmos acabamos entrando, né? Então, olha como isso é bonito. Estou falando com o Vladimir hoje é o nosso convidado,
Eu queria saber dele, não sei se como é que foi o contato dele, né, com essa entidade, com os Exus. Porque Isso. para mim, vou te dizer, eu demorei a me conectar com os Exus, com os guardiões. Tem Não, gente mas que é calma. primeiro, né? Calma, disse. Deixa ele primeiro falar dos Exus, que a gente falou só das pombogiras. É que eu acabei atropelando. Tá. Oi, meu irmão É que Vladimir. a minha. Não, é que a minha internet hoje está com instabilidade, por isso que eu até fechei a imagem Tá aqui, para ficar mais instável, fácil sim. aqui. Tá instável, sim. É, exatamente. Fala um Bom, eu pouquinho vou sobre tentar os aqui. Exus para você. Eu estava. Se por acaso cortar aqui, vocês me avisem aí, tá? Tá bom. Tá. Não, eu estava comentando antes da gente começar, né, com a Dirce aqui, com o Denison, a respeito da primeira vez que que eu tive contato com o Exu, né, no desenvolvimento. A gente estava numa casa espiritualista lá e tal, a nossa primeira casa. E, enfim, todos ficaram um pouco receosos, porque ninguém conhecia Exu, a não ser aqueles que já eram da Umbanda, né? Poxa, mas a gente até então só tinha incorporado com caboclo, preto velho, criança. Aí os dirigentes, vamos começar agora um trabalho, porque a gente vai trabalhar com Exu. Aí todo mundo, opa, como é que é isso e tal? Enfim, eu lembro que a primeira incorporação que eu senti, né, de Exu e tal, da esquerda, é uma incorporação muito mais forte, mas engraçado que eu me identifiquei muito, assim. E eu estava até comentando com vocês anteriormente, né, que, por acaso, a entidade que mais me socorre é aquela que, digamos assim, o pessoal até chama a entidade de frente, né? Eu não gosto de definir que seja a entidade de frente, né? Aquela que mais aparece. Mas, para mim, o Exu é aquele que está me socorrendo o tempo todo. E vai exatamente corroborar o que você falou, Dani, só disse também, né? A questão de polaridade, porque como eles estão mais próximos da gente, por isso que eu acho que a definição de esquerda e de direita diz um pouquinho sobre isso. Acredito que o negativo, que essa esquerda represente aquela energia que é mais próxima da matéria, e eles estão sempre próximos de nós, né? Mas, assim, depois que a gente conhece o espírito de Exu, que trabalha com ele, cara, você sabe que é algo assim que você cria um laço de amizade. Eu acho que não é à toa por isso que chamam, em alguns lugares, chamam de comadre e compadre, não é? Gira de comadre e compadre. Né? O comadre e compadre é aquele que a gente conhece. O meu compadre é o que foi meu padrinho de casamento. Ele é meu compadre, é minha comadre, minha madrinha de casamento. Então, é aquela pessoa que está ali do teu lado, teu amigo. Então, acho que, de repente, é essa conotação que dão muito para esse espírito de Exu. E as pessoas, eu acho que procuram muito Exu exatamente porque, como ele está muito mais próximo, a energia dele, né? Seja porque na última encarnação foi mais próxima da que ele teve aqui no planeta, enfim, as pessoas procuram ele mais para soluções materiais. E eles não se furtam disso quando a pessoa pode, né? E merece, né? De repente, alguma coisa. Mas eu acho que eles são mais procurados, até a Gira estava falando, bom, a gira de Exu enche, né? A que mais enche. Realmente, né? Exu e Pombagira e Malandro. Mas por quê? Porque as pessoas, infelizmente, ainda vão buscando na Umbanda a parte material. Muitas vezes as pessoas batem lá porque perderam emprego, porque estão desesperadas, porque, enfim. E aí, né, ouvem falar, dizem que Exu é que resolve esse problema. A gente sabe que, no fundo, o Exu responde à lei. E ele nada faz do que o Exu sério, né? Que seguir a lei. Essa é a minha forma de entender Exu, né? Claro, a gente ficaria batendo papo aqui a noite toda falando de várias qualidades, enfim. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Carol, para Débora, para Bruno, para o Fernando e para a Teca. Beijo no coração de vocês. Boa noite, meus irmãos. Beijo, meus irmãos. É muito interessante, né? Porque quando a gente fala de Exu, né? A gente sempre tem, muitas vezes, essa conotação, como o Vladimir falou, né? As pessoas acabam, muitas vezes, querendo a pílula mágica, né? E elas vão, e muitas vezes elas querem falar com o Exu. Por quê? Porque acham que o Exu é aquele que faz o bem e faz o mal. Exu é aquele que topa qualquer coisa. Você dá para ele um maço de cigarro e tá resolvido o problema. Muitas pessoas acham isso. Eu vou lá, vou dar uma coisinha para ele, eu faço ali uma minha barganha e resolvo o meu problema. E aí que tá, né? Esse é um grande problema, né? Porque isso não existe, né?
Dentro da lei, não tem como isso acontecer, né? E o Exu, ele é o executor da lei, né? Se Exu é executor da lei, ele nunca vai fazer isso, né? Se for um Exu de lei, que é como a gente chama, né? Que é um trabalhador da Umbanda, que é um guia de Umbanda, né? Então é importante a gente começar a entender isso. E eu já frequentei várias casas, né? E eu lembro que tinha uma casa que era muito engraçado, que tinha o seu Zé Pilintra, e ele trabalhava fazendo tratos. Então ele fazia um trato com você, e ele bebia cisano, e ele pedia sempre 7 caixas de cisanos. E aí ele falava que ia te dar o que você estava querendo, mas quando você ganhasse, você tinha que dar as 7 caixas dele. Ele sempre falava, eu te dou 10, você me dá 2. Os 8 é seu. E é engraçado que as pessoas faziam esse trato com ele. E eles conseguiam as coisas, davam as caixas para ele. Mas o engraçado é que você vê como a lei é perfeita, né? As pessoas conseguiam as coisas, mas as pessoas não conseguiam ficar com as coisas. Não demorava muito tempo, a pessoa acabava perdendo aquilo. Ia lá falar com ele, e aí a pessoa falou, não, olha só, eu te dei, mas se você não mudou e não soube preservar, o culpado não sou eu. A minha parte eu fiz. Você não fez a sua. Então, olha como era engraçado isso. Até ele agindo dessa forma, de ter esse intercâmbio, né? Você vê que a lei, como é perfeita e de Deus, né? Não permite isso, porque você vai acabar perdendo, porque isso está fora da lei, a lei uma hora vai trazer, né? Então, isso é muito interessante a gente entender, né? Que não tem como fazer as coisas sem ser pela lei. Então, quando você vai falar com o Exu, o que esse Exu pode fazer e te ajudar muito é ajudar a que você consiga enxergar dentro de você o que você precisa fazer para melhorar, para alcançar aquele objetivo. Então, se você quer alguma coisa, não vai ser a pílula mágica que vai te ajudar, mas vai ser sim, às vezes, você parar e observar que você tem alguns defeitos ainda que às vezes você nem observa, você nem percebe. E o Exu ali, nessa forma como a gente está falando aqui, né? Dessa forma como um compadre, né? Ali bem íntimo, né? Como seu amigo, vai chegar e falar para você, pô, cara, mas olha só, para você conseguir, você precisa mudar, né? Você já viu o que você está fazendo com a tua vida? Olha lá o que você está fazendo, cara. Como é que pode? Como é que tu vai conseguir alguma coisa desse jeito? Tu já parou para ver? A pessoa fala, puxa, mas eu não tinha pensado assim. Então começa a observar. Então ele vai te dando estoque, mas para você fazer, não é ele que faz, ele só te ajuda a ver e ali sim faz uma limpeza magnética, porque isso aí, eles como executores da lei, né, eles sempre vão poder nos ajudar magneticamente, porque nós estamos num mundo ainda muito denso, né, a gente sabe disso. Então, se a gente, porque eu gosto sempre de falar isso, e isso é importante que a gente entenda, né, quando a gente dá o primeiro passo, então quando você vai num centro, mesmo que a sua intenção não seja das melhores, você já deu o primeiro passo, que foi você ir no local buscar alguma coisa. Que você podia ficar em casa tomando sorvete e não tá nem aí. Mas você foi lá e foi buscar, mesmo às vezes sua intenção não sendo das melhores. Então é o que eu sempre falo. Nós temos que fazer o nosso melhor. Se naquele momento, aquele é o nosso melhor, Deus está vendo e vai ver, ó, não, ele fez o melhor dele. Então ele ganhou um merecimento. Você ganhou merecimento, você chegou no centro, mesmo, como eu falei, com os pensamentos ainda equivocados, mas você vai passar pelo Exu, o Exu vai te ajudar a entender que seus pensamentos estão equivocados, mas já vai fazer uma limpeza em você ali. Tirar um pouco daquele peso que ele pode tirar, que a lei permite. Então você já vai sair de lá mais leve. Você vai falar assim, poxa, eu fui lá, mas foi bom, cara. Olha, eu tô me sentindo agora outro. Falei com o Exu, cara. Eu tenho que falar sempre lá com aquele Exu, porque, cara, ele falou comigo. Aí ele me jogou uns baforados em mim. De início eu fiquei até chateado, que ele deu uma esfumaçada na minha cara. Eu falei, caraca, pô, que isso? Mas, cara, quando eu saí depois de falar com ele, eu me senti outra pessoa, cara. Você não tá entendendo. Eu tava muito leve, cara. Então é o trabalho, né? E o que ele fez não foi nada demais. Simplesmente ele pegou o seu merecimento e transformou isso para poder ajudar você a ficar mais leve, para ver se você consegue entender o que ele conversou contigo e botar em prática aquilo, começar a mudar a sua vida, vigiar, e isso é muito importante. Então o Exu ele não faz nenhum milagre, ele simplesmente é um executor da lei. A lei permite, ele faz. Então isso é o primeiro ponto que a gente precisa sempre entender quando a gente fala de Exu, né? Então, como o nosso irmão Vladimir falou muito bem, né? Muitas vezes tem muitas pessoas que têm até um certo medo, né? Quando fala de Exu, né? Eu já tive médios lá que chegou no Tujal que falavam, não, Exu eu não gosto, não, porque isso aí
trabalha com uma energia que eu não gosto, né? E eu perguntava, mas que energia é essa, irmão, que você não gosta, né? Não, que energia do diabo, né? Eu falo, não, calma aí, mas quem trabalha com o diabo, irmão? Porque aqui a gente não trabalha com o diabo. Se a gente trabalhasse com o diabo, não poderia ser uma casa de umbanda, né? A gente trabalha com Deus. O nosso mestre é Jesus Cristo, né? Então, Jesus segue Jesus Cristo. Não, Exu segue Jesus Cristo. Como assim? Eu falei, rapaz, é. E digo mais, né? O Exu que trabalha por mim, seu 7 estrelas, ele trabalha nas forças de Oxalá. Então, fica complicado se a gente parar para pensar como pode um Exu, que é o diabo, trabalha nas forças de Oxalá, que é sincretizado com Jesus Cristo, né? Então a gente precisa começar a entender melhor o que é Exu para a Umbanda, né? E eu vou falar de novo para vocês, para a Umbanda, e a Umbanda que a gente pratica no Tujal, porque a gente sabe que tem várias Umbanda, né? E não existe o certo ou errado, existe pontos de vista. Exatamente. Cada um vai fazer o seu e não tem nada de errado nisso, porque vai entender, é como a pessoa entende, né? Nós do Tujal temos a compreensão de que Exu não tem nada a ver com essa parte de diabo. Tem a ver, como o nosso irmão Vladimir falou, né, das polaridades. E ele está muito mais próximo da gente. Ele é quem consegue nos ajudar. Por quê? Porque ele transmuta a energia, né? Antigamente sempre disseram que Exu é o único que consegue estar em qualquer local, abrir qualquer porta, porque ele tem exatamente esse acesso, né? A qualquer uma das energias, porque ele transmuta a energia dele. Ele consegue tanto se utilizar como ficar densa. Então, isso é importante a gente entender, que a função do Exu, como executor da lei, é ele poder fazer qualquer trabalho em qualquer local. Senão, como é que ele iria executar a lei? Se ele não pudesse estar em qualquer local, né? Então, ele precisa ter a chave de qualquer porta. E isso é importante a gente poder compreender o que é Exu para a Umbanda, né? A gente tirar um pouco dessa visão que muitos trazem, né? A gente estava até conversando antes, né, dessas imagens que tem às vezes, né, com chifre, com rabo. Às vezes a gente vê aqueles Exu Mirim, é um Exu criança, né? Aí vem a imagem com chifre, com rabo. Eu falo, cara, isso aí é coisa o quê? Coisa do ser humano, que achou aquilo ali interessante e fez, né? Mas a gente sabe que um espírito não vai se comportar dessa forma porque não faria sentido para ele se mostrar dessa forma. Eu falo, às vezes o Exu ele pode se mostrar de uma forma mais dura, sim, porque, como a gente falou, ele trabalha com espíritos, às vezes, que não têm conhecimento. Você imagina você chegar para um espírito que está totalmente deformado, que ele se acha que ele é o maioral, que ele é o chefão lá do local onde ele está, e você for falar com ele. Se você for lá como uma imagenzinha lá, todo... ele não vai nem te escutar. Eu falo, vai embora, vai, quero te escutar. Agora você chega lá, já um Exu todo imponente, arrumado, ele falou, opa, esse cara aí deixa eu escutar, porque esse cara aí, ele pode me oferecer algum risco se eu não escutar ele. Porque eles entendem o quê? Eles entendem através da dor, né? Jesus já falou sempre isso, né? Esses espíritos que estão presos ainda a essa parte muito densa, eles vão entender através da dor e do sofrimento. É o único jeito que eles entendem, né? Então, é importante a gente entender isso. Mas Exu vai falar só com esses espíritos? Não. Exu vai falar com os falangeiros dos orixás, porque eles trabalham junto. E eles vão se comportar da mesma forma? Não. Então, não quer dizer que ele tem que falar com esse espírito, que tem que ser, às vezes, uma forma mais dura, que ele vá se comportar assim. Então, eu já vi muitos, para mim, é um equívoco, tá? Espíritos que se incorporam no terreiro, Exus, e começam a falar vários palavrões, agir de forma grosseira, de forma indecente. Para mim, isso é um equívoco. Por quê? Porque o Exu, se a gente está falando que ele transmuta a sua energia, ele não vai se comportar dessa forma quando ele está no terreiro. Por quê? Porque para ele ser um Exu, e Exu é importante a gente dizer isso, Exu é como se fosse uma digina. Exu, ele ganhou, para ele ser um Exu, ele teve que fazer todo um aprimoramento, estudar, aprender. Então o espírito ele não pega, sai daqui, eu morri, já sou Exu. Não é assim não, cara. Eu precisei estudar, vou precisar estudar, aprender, se vincular uma falange, fazer os trabalhos mais pequenininhos, que é aqueles de lá, que eles chamam de rabo de encruzilhada, né? Alguns já devem ter ouvido essa expressão, que vai lá para pegar os trabalhos que são feitos lá, fazer as limpezas, para que ele possa ir crescendo e se tornar um Exu. E evolução moral também, né?
Eles ficam em Exato. evolução moral para poder trilhar esse caminho que ele escolheu para trabalhar. Quer dizer, não é uma coisa fácil, né? Porque a gente aqui, né, quando a gente fala em reforma íntima, todo mundo chora, quase ninguém entende, não consegue, porque é difícil você olhar para as suas próprias sombras. Imagine uma entidade que quer ser um Exu, né? Ele vai ter que estudar, se aprimorar, defender, né? Eu acho essa escolha de trabalho uma das mais difíceis, Sim. né? Você vai lidar com pessoas não tão nobres assim, você está querendo mudar, você vai ter que lidar com essas pessoas, e é difícil você não sair da linha, né? Como diria, tratando dessas pessoas, né? É complicado demais. Mas salve os nossos Exus. E Vamos para as perguntas e pode terminar aí você, Denis. vamos, podemos ir. Não sei se o Vladimir quer falar mais alguma coisa, porque acabou que eu não sei se a internet dele tá boa aí. A gente tá falando. Não, eu estou vendo aqui, Ah, quando eu fechei aqui a imagem, deu uma melhorada aqui. Não, mas tá pode ótimo. continuar, a gente vai conversando. Ó, a gente vai partir para as perguntas, tá, Vladimir? Fique à vontade para nos ajudar a Beleza, responder. Eli Filho, tranquilo. de Caborê, Paraty, do Rio de Janeiro, ele fez 4 perguntas. Primeiro, o que é um Exu? Segundo, o que ele pode fazer e o que não pode fazer? Terceiro, quais suas atribuições, obrigações e deveres? E no final ele perguntou: pode ser masculino e feminino? Olha, esse aí já sintetiza tudo que a gente estava falando, né? Sim, sim. Muito interessante. Vladimir, quer responder? Eu acho que, enfim, vou resumir aqui, eu não vou responder pergunta por pergunta, né? Como foi, a gente está conversando aqui, Exu é guardião, né? Qual é o trabalho do guardião? O trabalho do guardião é exatamente estar ali, amparando energeticamente o centro, né? As pessoas. Por isso que essa função, né? A gente entra no centro, chega lá, tem a tronqueira. Então, ou seja, a energia de Exu, a função do Exu, na realidade, é a de proteção, é a de amparo, né? Aquele que cuida das encruzilhadas, mas quando a gente fala em encruzilhada, tem que lembrar de encruzilhadas energéticas, de portais, né? Que levam de um lugar a outro. É ele o responsável, né? E a outra, aquela pergunta que ele faz, se pode ser masculino ou feminino, nós temos sim, na polaridade, na esquerda, nós temos a pombagira, como a Dirce falou um pouquinho, né? As nossas queridas pombagiras, e o Exu. Então, os dois trabalhando na mesma energia, só que um na polaridade masculina e o outro na feminina, né? Então, entre suas obrigações, deveres e atribuições, está isso aí. Eu acho que acabei de resumir, o Denison pode complementar isso também, mas basicamente é ser o guardião, aquele que é mais próximo de nós, e a função primordial é estar ali, né? É como se fosse dentro da nossa sociedade policial, digamos assim. Qual é a função do policial? É trabalhar na lei, pela lei, né? Mas, enfim, fazendo aquele trabalho que é um trabalho difícil, que ninguém quer, mas que é tão necessário. Os Exus são isso aí, pelo menos no meu entendimento. Eu acho que o Exu está, resumidamente, é isso aí. E agora uma coisa que eu achei muito legal é que ele pergunta assim, o que pode fazer e o não pode fazer. Isso eu achei fantástico, né? Porque, irmão, eu vou dizer para você o seguinte, né? O Exu é um espírito como nós, né? Ele é igualzinho a nós. Ele tem livre-arbítrio, sabia disso? Todos eles têm livre-arbítrio, igual a nós. Como todos os espíritos. A diferença toda é que para ele ser um Exu, como a Disse tinha falado antes, ele tem que estar moralmente mais elevado que nós. Então, para ele ser um Exu de lei, né, vamos dizer assim, né, ele tem que estar moralmente mais elevado. Quanto mais moralmente nós nos elevamos, mais a gente começa a entender como funcionam as coisas. A gente começa a entender que muitas vezes nem tudo que a gente faz nos convém, como Jesus já tinha dito, né? A gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo vai nos convir. Então, eles começam a pesar muito mais isso. Até porque para ele ser um executor da lei, ele tem que
ter essa convicção moral, porque senão ele vai interferir no trabalho, né? E não pode ter uma interferência, né? Então, para isso que é importante. Então, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, isso aí, na realidade, é a moral que ele tem, que ele exerceu, que ele conseguiu a chegar para ir receber esse cargo de Exu, né? Que é um cargo, ele conseguiu ter essa moral, é como se ele tivesse conseguido passar nessa prova, né? Então, ele vai saber exatamente o que ele deve fazer e não deve fazer. Então não tem nada que ele não possa fazer, ele pode fazer qualquer coisa. A gente diz que na Umbanda o Exu não faz o mal, porque a gente entendeu, né, pela mensagem que vem de Jesus Cristo, que trouxe para a gente, né, não, o mal, né, os escândalos, né, como se diz, são necessários, mas ai daquele que faça o escândalo, né? Então o Exu não vai fazer o mal, porque ai daquele que faça o escândalo, né? Senão ele vai ser cobrado por aquilo, né? Então por isso que é tão importante a gente entender isso. Então por isso que a gente diz que Exu não faz o mal, tá? É pela moral dele, ele não vai fazer o escândalo, tá? Então é esse ponto que eu queria deixar bem claro, que eu gostei dessa sua pergunta, porque é uma coisa que a gente às vezes não entende, né? Às vezes tem até alguns pontos antigos que falam que Exu faz o bem e faz o mal, e outra coisa, né? O bem e o mal é a pontos de vista, né? Depende de quem está olhando, né? É o que eu falo, às vezes para mim, se a pessoa chegasse aqui e fizesse alguma coisa, vamos supor, empurrasse a Dirce caiu e machucou o pé, ela não vai poder ir trabalhar amanhã. Isso para mim é o quê? É mal. Foi mal ter feito isso com a Dirce, ela não vai poder trabalhar amanhã. Mas eu não vejo todo, eu vejo só o agora. Mas se eu visse que amanhã, se ela fosse trabalhar, ela ia ser atropelada e ia ficar no hospital durante 6 meses, eu ia dizer que esse tombinho que ela levou e só machucou o pé e ela sentiu uma dorzinha foi uma maravilha, foi uma benção. Não é nem isso? Então, olha só, é ponto de vista. A gente, muitas vezes, a gente acaba julgando as coisas pelo conteúdo de informação que a gente tem. Esses espíritos, por estar moralmente acima, eles têm uma visão mais ampla do todo. Então, eles sabem o que vão fazer através do que a lei determinou. Então, às vezes, até o que a gente acha que é mal, pode não ser mal, dependendo de como eles fizeram isso, entendeu? Ô Eli, nós somos muito imperfeitos, sabe, Eli? A gente julga, a gente tem muito preconceito, né? E principalmente em relação a essa entidade chamada Exu, que trabalha na lei, na Umbanda. Eles não fazem mal, porque eles já entenderam que esse não é um caminho para a evolução. Por isso que eles só fazem o bem, tá? Temos aqui, ó, Alzeni, boa noite, Suzete, e o Bruno fez uma pergunta aqui. O Bruno, eu vou ler para você. Na sua perfeição, temos entidades que atuam onde precisamos. Ou seja, as entidades da direita atuam onde vibram as energias mais sutis e as da esquerda atuam onde as vibrações são mais densas? Essa é a pergunta do Bruno. É exatamente isso, né? É exatamente até para que possa ter essa afinidade energética, né? A gente aprendeu que a lei da afinidade é uma lei, né? Então, para que as coisas possam acontecer, precisa ter afinidade. Então, você precisa ter um espírito que vibre mais denso para poder ajudar um espírito que está vibrando mais dentro. A gente vê isso muito no trabalho de terça-feira de desobsessão, quando o espírito tem que vir no médio para que ele possa ter aquele choque anímico, conversar com o doutrinador, que é um espírito encarnado, então a gente também é denso, toda a gente já está encarnado, a gente já é denso, né? A gente está no corpo físico, muitas vezes para ajudar esse espírito a entender, a ver de uma outra forma, e por quê? Porque senão precisaria estar ali falando com uma pessoa encarnada, o espírito não poderia falar direto com ele, já que são 2 espíritos? Sim, mas muitas vezes os espíritos falam e eles nem ouvem, porque não é um objetivo dele. Muitas vezes o espírito chega lá e eu falo, mas por que você não escutou o preto velho que está do teu lado, que falou que já falou contigo? Ah, não, mas ele fala sempre, né? Então você vê, o espírito ele não escuta, tem ali um espírito iluminado do lado dele, mas ele não escuta, né? Por quê? Porque ele não está afim àquele espírito, né? É o que a gente sempre fala, né? A lei da afinidade. Né? Bom, obrigada, hein, Bruno? Muito obrigado, meu irmão Bruno. Sérgio Dias de Brotas, Salvador, Bahia. O Exu é sempre ligado às forças do mal e da escuridão? O porquê dessa ligação? Porque uma figura de chifre vermelho e preto com pé de bode é difícil desvincular da maldade? Isso é uma pergunta Obrigada, muito interessante. Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, que é o que a gente estava falando agora, né? Essa visão do mal e da escuridão, né? É exato, né? Infelizmente, a gente às vezes julga muito, né? O ser humano julga muito, né? Então você vê um espírito
que trabalha às vezes de uma forma mais dura, né? Eu gosto de falar sempre isso, porque o seu 7 estrelas, ele fala comigo muito direto, né? Ele é um espírito que fala comigo, é papum, não tem muito... Mas esse jeito que ele fala, eu digo que sou eu, né? Eu digo que na realidade não é ele, sou eu. Eu já fui assim um dia, né? Uma pessoa que tinha esse jeito muito rígido, né? E ele mostra esse lado que está dentro de mim, né? Então, quando ele fala comigo, eu falo isso para lembrar que eu já fui assim, eu não posso deixar isso voltar, né? Então, ele é um espírito, ele é muito assim, muito rígido, ele fala de uma forma muito dura, né? Mas é o jeito dele, né? E que eu digo que é o meu jeito, né? E na realidade, esses espíritos, se a gente for julgar, a gente acaba criando esse julgamento, esse ponto de vista equivocado. De dizer, ah, não, esse espírito então ele é mau, né? Ele vive na escuridão, porque ele é um espírito muito... Não, não é um espírito que é mau nem vive na escuridão. Muitas vezes nós, seres humanos, estamos vivendo numa escuridão interna nossa que a gente está escondendo dentro da gente. Eu gosto de dizer que o Exu é o que traz toda a sombra para a luz. Eu tenho essa concepção, por alguns livros que eu já li, né, algumas coisas que eu já ouvi de alguns Exus, que eles estão aqui para nos ajudar a trazer nossas sombras internas para fora. E a pombogira, né, como a gente falou quando a gente falou, né, que é exatamente o contrário, de levar você para que você reconheça essas sombras internas, para que quando você trazer ela para fora, o Exu vai ajudar você a tirar isso e a trabalhar. Então olha como é um processo, né, e é bonito isso, né. Mas nesse ponto, as sombras não são dos Exus, são nossas. E eles se comportam desse jeito por causa dessas nossas sombras, porque se nós fôssemos já espíritos moralmente evoluídos, né, eles não se comportariam assim com a gente, porque não teria sentido. Lembra que a gente falou que ele transmuta a energia dele? Então, se a energia dele está densa quando está com a gente, é porque nós ainda temos muita coisa densa junto de nós, que são as nossas sombras. Então, eu gosto de dizer, às vezes, quando você vai no terreiro e vê um Exu falando um monte de palavrão, eu falo, poxa, aquele médio ali, ele tem dentro dele isso guardado. Por quê? Porque às vezes é que o médium não fala nem palavrão, nem nada, né? Mas dentro dele, às vezes, ou às vezes até na casa dele, ali no íntimo dele, ele fala muito palavrão. Mas é para quem vê só no terreiro, não sabe que ele é assim. Mas o Exu, quando vem, ele faz aquilo aflorar. Por quê? Para que o próprio médium possa ver e fale assim, poxa, isso não é bonito, né? Que ele vê as pessoas, né? Aí fala assim, poxa, isso não é bonito, ficar falando de palavrão. Por que que eu ainda tenho isso dentro de mim? Então o Exu é muito para isso, para trazer para a gente relembrar as sombras que ainda estão dentro da gente, que a gente precisa estar vigiando sempre para poder corrigi-la. Ô, Entendeu? Vladimir, vou fazer uma pergunta para ti. Boa. Pode ser? Manda. Você Sim. trabalha com o Tiriri, né? Você lembra de alguma assim, mensagem, ou de alguma forma de trabalhar que te tocou, que te transformou de alguma forma? Ah, disso eu não sei se eu vou lembrar de alguma coisa especial, porque eu já trabalho há tantos anos com ele, mas o que mais me chama a atenção nele, porque assim, sempre a gente ouve que o Exu ele é muito direto, né? E eu sei que tem, obviamente, a minha influência ali, né? Na hora de passar a mensagem do seu Tiriri também, trabalhamos juntos, mas é a forma como ele é muito objetivo, mas todas as pessoas que vêm até ele ouve todas elas, deixa elas se expressarem bastante e responde tentando explicar e acolher. Porque eu estou falando isso assim, eu sei que a maioria dos Exus, ou uma boa parte dos Exus, também vai fazer isso, cada um da sua maneira. Mas o que mais me toca nele é exatamente assim que eu vejo nele, que eu sinto, como é que eu vou explicar? Essa empatia que ele sente pelas pessoas. Parece que ele é muito paciente, ele ouve e quando responde, procura responder respeitosamente, entendeu? Ele vem a serviço, Então, né? exatamente, entendeu? E assim, mas ao mesmo tempo, ele é aquele Exu que eu lembro que quando a gente fazia lá aquele trabalho lá em Engenheiro Pedreira, que era um trabalho de levar alimentação para a comunidade, a gente passava no meio dos traficantes armados e tal.
cara, era ele que eu me apegava. Eu falava assim, olha, eu só vou... Eu sempre ia na casinha de Exu antes, né? Que a gente abriu uma prece lá no NER, depois ia. Falei, ó, eu só tô indo lá, entrando naquele... Porque eu confio em vocês. Porque eu sei que você vai comigo, amigo. Porque senão eu não ia, mas eu não ia mesmo, né? Então, assim, ele é uma pessoa que uma pessoa, né? Ele é um guardião, é um amigo, eu considero ele meu amigo, que eu gosto muito. E a Dirce vai lembrar também, tem outras passagens que foram muito, muito marcantes, mas eu fiz, não dá tempo de contar aqui, não. Mas ele é um guardião, que eu tenho um carinho muito grande. Vamos para a próxima pergunta. Toxon Almeida, Freguesia do Ó de São Paulo. Muito obrigada. E Axé, ele fez a seguinte pergunta: qual a hierarquia dos Exus no panteão da Umbanda? Essa é uma pergunta que é interessante, né, Toxon? Uma das coisas que a gente precisa entender é essa palavra panteão, né? Essa palavra panteão lembra muito de deuses, né? O panteão era o local dos deuses, né? Então, quando a gente fala da Umbanda, a gente não costuma usar essa palavra panteão, né? Essa palavra panteão vai usar quando tem uma religião monoteísta que cuida de deuses. Mas na Umbanda, quando a gente fala da hierarquia, é uma coisa muito interessante, porque como funciona, né, essa parte de hierarquia na Umbanda, né? Como funciona essa parte de hierarquia no mundo espiritual? Isso é uma coisa que eu sempre tive muito essa curiosidade, tá, o Toxon? Eu vou dizer porque eu sempre fui uma pessoa muito complicada, e eu fui aprendendo com a vida, né, com o estudo, né? De uns 15 anos para cá eu sou uma outra pessoa, né? E aí, com isso, eu conseguia entender muito, porque eu não entendia essa hierarquia nossa. Então, a hierarquia nossa aqui, que é do poder, eu falava, cara, mas se isso for no espírito, vai ser complicado, e eu não conseguia entender isso, né? E até um dia que veio um preto velho e me explicou que a hierarquia existe em qualquer local, porque eu tinha uma época que eu disse assim, não existe hierarquia, não. O mundo espiritual não precisa de hierarquia. Para que hierarquia, né? E esse preto velho veio para me dizer que não, existe hierarquia em todo local, existe hierarquia. Mas a diferença é que a hierarquia no mundo espiritual não tem nada a ver com a nossa hierarquia aqui, como a gente faz aqui, que é a hierarquia do poder. A hierarquia no mundo espiritual é uma hierarquia moral, e é totalmente diferente. Um espírito, ele respeita o outro pela moral do outro. Então é uma coisa que não é igual a gente aqui, né? Que a gente só respeita se a pessoa tiver poder. Lá não. Então o próprio espírito, quando ele está num grau, vamos supor, inferior, quando chega um espírito superior, é como se ele sentisse esse amor daquele espírito nele, e aquilo faz com que ele se prostre, né? A gente vê em muitos livros, o espírito se ajoelha, o espírito... Mas não é que tenha que se ajoelhar, não é que o espírito superior obrigue ele a se ajoelhar, não é nada disso. Ele sente vontade de fazer aquilo pelaquela energia que aquele espírito traz de amor. Eu falo isso porque quando meus guias se aproximam de mim, principalmente quando eu estou lá no Tujal e a gente está tocando lá e eu vejo o pai João, o seu Sete Estrela e a vovó Zumira, que são os mentores da casa, muitas vezes eles estão reunidos lá num trabalho quando eu estou tocando, e isso me dá uma emoção, uma coisa tão grande dentro de mim, que não é que eu seja obrigado, mas eu sinto aquela vontade de poder estar ali, de me colocar à disposição, né? Isso é a energia que eles trazem, é o amor que eles trazem, e fazem isso pra gente. Então, é a elevação moral. Então, nos Exus também é a mesma coisa. Vai ter Exus que vão estar moralmente mais evoluídos, né? Vamos dizer assim. Porque todos eles estão passando por um processo de evolução, né? Todos os espíritos passam por um processo de evolução. Então, os que tiverem moralmente mais evoluído, logicamente eles vão estar sempre ajudando e coordenando, mas não pelaquela parte do poder, né? Não, eu sou o chefe, tem que me obedecer. Não, não é nada disso. Eles não vão nunca se colocar como chefe, né? O maior exemplo disso foi Jesus Cristo, né? Você nunca viu Jesus Cristo se impondo, né? E ele conseguia, né, fazer tudo já naquela época lá, as curas, os milagres, sem nunca precisar se impor, né? Dizer assim, não, eu sou o maioral. Muito pelo contrário, ele dizia, o que eu faço, vocês farão. Né? Olha como era bonito, né, a humildade dele, né? E ele fazia tudo aquilo. Então a gente precisa entender que os espíritos agem exatamente dessa mesma forma. Moral elevada. Agora, Vladimir, abre sua câmera aí, porque a pergunta é o seguinte, ó, de Heloísa Helena de Pertis de Afogados. Quais são os livros de Umbanda que retratam o Exu e as outras entidades? Ai, que bom que você apareceu, já está me dando nervoso.
Mas tá travando aqui, de repente vai travar de novo. Ouviu quais são os livros que retratam os Exus e as outras entidades? Muitos, mas já que ela tinha perguntado, eu trouxe 4 aqui que eu gosto muito, que ela poderia. Um é do Norberto Peixoto, são 3 autores aqui. Norberto Peixoto, que é Exu, Poder Organizador do Caos. Esse aqui, que é muito bom, eu li. Para quem gosta de romance... Caiu. Não, tá aí. É que o... Não, é que o Tavares botou você em evidência por causa dos livros. Tá. Guardião da Meia-Noite, para quem gosta de romance e quer entender um pouco sobre lindo. A entidade Exu, que é do Rubens Saraceni. O outro do Rubens Saraceni que eu recomendo, Orixá Exu, né? Também muito bom. E um que também é imperdível é do Alexandre Comino, Exu Não é Diabo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, tem muita obra boa, muita gente falando, mas eu acho que esses livros, principalmente para quem quer começar, vai no Guardião da Meia-Noite, que é um romance que já conta a história de como é a trajetória de um Exu, né? E esse do Alexandre Comino também é muito legal. Então, tá aí, Heloísa. Eu gostaria também de recomendar aquele que a gente estudou e tudo, aquela trilogia do Wagner de Oliveira. Aquele é a trilogia Espíritos do Bem, que é o primeiro é o Guardião do Karma, o segundo é a Guardiã do Amor, né? Vanderlei de Oliveira, e o terceiro é o Guardiões da Verdade. Esses 3 livros foram para mim muito bons também. Excelente, eu tinha até esquecido dele, bem lembrado, muito bom também. Você botou aí um livro aí, O Exu Não é Diabo, né? Do Comino. Eu queria que você explicasse um pouco esse título. Sabe por quê? Porque as pessoas têm preconceito com o Exu, apesar de a gente ter livros para caramba, tem na internet, as pessoas vão ler, mas eu acho que não entendem, né? Qual é o processo de Exu, como o Exu entra para ser um guardião dentro de um terreiro, né? Por que acham que Exu é diabo? Que ele não é diabo, não é? Fala um pouquinho para a gente. Não, eu acho assim, quem lê esse livro vai entender bastante, ele explica detalhadamente, o Alexandre Comino é muito bom nesse sentido. Então, assim, resumidamente, essa história começa lá na África ainda, no momento em que os missionários da Igreja Católica, lá há 500 anos, 600 anos atrás, chegam na África e eles chegam para tentar catequizar, digamos assim, aquele povo, e encontra lá eles com uma cultura totalmente diferente. E, naquele momento, eles estavam, digamos assim, o Exu, o orixá Exu, era para eles um orixá extremamente importante. Era ele que era representante da fertilidade masculina, por exemplo. E era muito importante para as comunidades antigas que se tivessem bastante filhos. Em todos os lugares eram, né? O ter filhos, né? Uma mulher que tinha muitos filhos era importantíssimo para a aldeia, enfim, né? E aí eles cultuavam o orixá Exu através de um falo de barro. Sem essa história do pecado. O pecado é coisa da cabeça de criação católica, judaico-cristã. Foi inventada essa história, inventada entre aspas, mas foi trazido, né, pelos católicos. Então, quando eles olhavam as pessoas lá, praticamente nuas, oferendando, né, enfim, divinizando um falo criado de barro, eles estavam, na realidade, chamando a fertilidade, né? Digamos assim, de certa forma, fazendo com que, reconhecendo que a fertilidade era importante para eles. Então, eles olharam aqui e falaram, que é isso aí que vocês estão fazendo? Esse é o orixá Exu, então esse é o demônio. Ou seja, ele está levando vocês ao pecado, né? A perdição. E aí, isso foi, obviamente, eu estou resumindo o resumo do resumo do resumo, não é só isso. Mas, de qualquer forma, isso foi trazido para cá. Os escravos trouxeram a sua cultura como escravos, não tinham direito de cultuar as suas entidades, os seus orixás, as suas divindades, e tudo que vinha dos escravos, a Igreja Católica não fez isso somente com os escravos, ela fazia com todos os povos, pegava os deuses, né, que aqueles povos que ainda não tinham sido católicos, e transformava aqueles deuses
em, digamos assim, em algo ruim, em demônio, em diabo, etc. E tal. E Exu foi um deles. E isso vem se perpetuando. Já se passaram 500 anos, mais de 500 anos, e isso foi passando, né, de geração para geração, e as pessoas meio que não entenderam que isso daí, na realidade, não existe, até porque na própria religião do candomblé, que, digamos assim, é de matriz africana, e depois na Umbanda, não se tem diabo, não tem essa imagem do diabo. Diabo é uma coisa católica. Para nós, para os espíritas, né, espiritualistas, não existe o diabo como uma figura de contraposição a Deus. Existem pessoas boas, pessoas ruins, mas aquela pessoa que hoje é muito ruim, em algum momento, através da evolução do seu aprendizado, vai se transformar num bom espírito. Né? Então, aquela história, todos nós seremos Jesus. E eu acho que é isso. Eu acho não, foi essa construção, se você entender direitinho, tu vai ver que esse diabo, isso daí é pejorativo hoje em dia, né? Infelizmente, as pessoas ainda utilizam isso para querer humilhar e mostrar que outras religiões que não são a delas, como é que se diz, não prestam, né? A salvação está somente na delas, e na realidade não é nada disso. E quem que paga o pato, entre aspas, foi o nosso querido guardião Exu, que levou essa pecha e não sabe quem é ignorante, simplesmente vende essa história da forma... Só que, com certeza, quem conhece Exu, né, quem frequenta um centro sério, quem conhece o trabalho de Exu, jamais vai achar isso. O Bruno está aqui, ó. As entidades se comportam diferente de acordo com o centro? Minha pergunta é porque o Tujal me fez perder o medo da gira de guardiões. Nunca fui uma gira onde me senti tão bem e acolhido por eles. Cada um trabalha de uma forma, tá? Cada um trabalha de uma forma, a gente vamos respeitar todas as formas de trabalhar, e o Tujal tem a dele. Que bom que você gostou, né? Né, Denis? Exatamente, né? E isso não tem só a ver com o centro, não, tá? Tem a ver com pessoas, tá? Não é só o local, porque você pode Principalmente, aliás, tem mais a ver com pessoas, né, Denis? Exatamente. É o ser humano, né? É o ser humano, É é o isso. ser humano. E assim, e é o que eu falo, uma das diferenças do Tujal é que nós lá estudamos, né? A gente preza os estudos. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a fazer o quê? Com que a pessoa evolua. Não é o espírito, é a pessoa, né? Porque o espírito, como eu sempre falo, já é evoluído. Se ele é um guia, ele é evoluído. Mas nós, seres humanos, não. Estamos aqui para aprender e evoluir. Então, quando a gente estuda, fica muito mais fácil da gente evoluir. Então, assim, fica muito mais fácil dos nossos guias se manifestarem mesmo com toda a sua força e trazer o seu amor, né? Para nos ajudar. Obrigado, irmão, por essa pergunta. E aí, só para a gente fechar que o Vladimir falou, eu queria trazer um exemplo, né, de terça-feira do nosso trabalho de desobsessão, que acontece muito, para que a gente possa entender um pouquinho disso, né, como é que é essa parte dos Exus, né, e a diferença dos Exus para um espírito que ainda muitas vezes está agarrado às coisas da matéria, né. Num trabalho de desobsessão, a gente às vezes traz espíritos que muitas vezes são espíritos que têm uma noção de magia, trabalham muitas vezes fazendo o mal por barganha, então querem receber muitas vezes o sangue, né? Porque eles se sentem, o sangue para esses espíritos é como se fosse vida, né? Na realidade, o sangue é a nossa essência de vida, né? Então, quando eles recebem isso, é como se eles recebessem um tupô. E eles sentem isso, eles se sentem vivo de novo. Então, eles fazem a barganha de fazer uma coisa para receber aquilo, né? E aí, na realidade, quando ele vai no trabalho, a gente começa a conversar com eles, a gente mostra para eles que isso aí, na realidade, é como se fosse uma droga, né? A droga, você, às vezes, na hora você consome, você se sente muito bem, mas logo depois você precisa de mais, porque senão você não vai se sentir bem, você se sente muito pior do que você estava antes. E a gente mostra isso para eles, muito claro como eles estão ficando, né? E eles muitas vezes entendem isso, e muitas das vezes, por ser um espírito que já entende de magia, já trabalha fazendo isso, só que de uma forma ainda equivocada, uma linha de Exu estão lá esperando para levar eles, para trabalhar com eles. E aí eu falo com eles, olha, já tem aqui, vamos supor, a linha do seu Marabô, está aqui esperando você, irmão, já convidou você para trabalhar. Você já até trabalhou com ele, que ele está dizendo aqui para mim. Ele fala assim, não, eu trabalhei, mas lá eu era escravo dele, lá eu ficava fazendo só coisas bobas assim, e eu com o conhecimento que eu tenho, ele botava eu para ir lá pegar o negocinho ali, poxa...
Aí é exatamente esse é o trabalho, né? De você chegar para esse espírito e mostrar para ele exatamente isso. Que a diferença para ele poder ser um Exu é ele entender que ele não tem esse poder, né? Que na realidade ele não precisa ter isso. O que ele precisa é ser. Muitas vezes esses espíritos têm, só que é momentâneo, né? E eles não têm que ter, eles têm que ser. Eles têm que entender que para eles poderem exercer a função de um Exu, ele tem que ser humilde, ele tem que se colocar no lugar do próximo, ele tem que aceitar exatamente a seguir a lei à risca, porque muitas vezes ele não vai conseguir ver o todo, ainda mais que ele ainda está muito ligado à Terra. Então são muitas coisas que eles precisam aprender, um espírito, até se tornar um Exu, né? E aí a gente acha que o Exu não, é muito simples, que o Exu é o que está mais próximo da gente, então é muito fácil virar um Exu. Não, não é não, irmão. Tem todo um trabalho para isso, e os espíritos que são muitas vezes, que já têm até um conhecimento magístico, mas que estão ainda trabalhando de uma forma errada, muitas vezes eles, para se tornar um Exu, eles vão começar trabalhando por baixo, eles ficam até chateados, muitas vezes saem porque eles não querem se sujeitar a isso, né? A ter que fazer esses trabalhos, a ter que ser humilde, né? E isso é importante a gente entender, que o Exu, o trabalho que ele faz é muito bonito, mas você não vai ver nenhum Exu mesmo, um Exu de lei, que vai se comportar de uma forma diferente da que Cristo, que esteve aqui com a gente, se comportou. Porque se ele se comportar de uma forma diferente, em algum momento ele não fizer o que Jesus nos ensinou, esse espírito não pode ser um Exu de Umbanda, da Umbanda cristã, que é o que a gente pratica no Tujal e a que a gente segue. A gente sabe que tem vários tipos de Umbanda, tem Umbandas traçadas, são diferentes. Na Umbanda que a gente pratica no Tujal é a Umbanda cristã. Então qualquer espírito que se manifesta no Tujal como um guia, ele precisa seguir a doutrina que o nosso mestre nos trouxe. Então, a gente tem que entender isso. Então, o Exu, como o Vladimir falou, o Tiriri, quando vem nele, ele tem essa forma, eles são muito assim, né? São muito diretos, eles são muito coesos, vamos dizer assim. É diferente de um preto velho, né? Eu gosto de dizer que com uma consulta do caboclo e do Exu é totalmente diferente do preto velho. É muito rápido, né? O caboclo, quando eu olhei pro réu, eu falei, caraca, ele já consultou 10 pessoas e passou nada. Quando é o preto velho, cara, ele fala com 5 pessoas, mas vai 3 horas, porque ele conta a história, ele puxa daqui, vem dali, né? Com aquele amor todo dele, né? Já o Exu e o caboclo, eles são direto, né? É papum, né? Mas ele faz isso com todo um amor. Você vê que em nenhum momento ele falta com respeito, como o Vladimir falou. Ele não vai faltar com respeito com ninguém, ele não vai fazer nada que te faça mal. Ele sempre vai fazer as coisas o quê? Para que você... Às vezes ele vai ser duro. Por quê? Porque você precisa acordar. Quantas vezes o nosso pai não tem que ser duro com a gente, né? Para que a gente acorde. Mas ele não precisa ser ruim. Ele só precisa ser duro, né? Então eu acho que isso é a mensagem que eu gostaria de deixar de Exu, né? Que Exu é isso. Exu é amor. Igual a todos os guias que vêm na nossa amada Umbanda. São os nossos guardiões e guardiãs que pegam na nossa mão, né, para a gente trilhar uma estrada, que é a estrada da nossa evolução espiritual, da nossa melhora moral. Então, saravá, laroie Exu, laroie Laroie Pombagira. Exu. Vamos terminar, meu querido Vladimir, estamos chegando no final. Gratidão a todos que estão conosco aqui. Suzeide, que chegou agora, um beijo em seu coração, né? E vamos para a oração final. Sou eu que faço? Sim. Bom, então vamos aqui fechar agradecendo quem? Aos nossos queridos guardiões, Exus, Pombagiras, né? É claro que a gente sempre eleva o pensamento e agradece a Jesus, a Pai Oxalá, mas vamos também agradecer aos nossos queridos guardiões, que guardam sempre os nossos caminhos, né? Estão sempre do nosso lado, nas nossas vitórias, nas nossas derrotas, que eles possam nos encaminhar durante toda essa semana, todos que estão aqui conosco, que tenhamos uma excelente semana, com o Exu do nosso lado, com a Pombagira também, com os malandros, enfim. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos. Gratidão. Laroie, graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.